Nosso Deus, amém? Queria pedir a igreja se colocasse de pé, por favor. Já foi orado pela oferta e pela palavra também, nessa noite, né? Fazemos uma oração só. E nessa noite, eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, Provérbios, capítulo 24. Somente o versículo 3, Provérbios, capítulo 24, Provérbios, capítulo 24, versículo 3, irmãos podem procurar com paciência. Eu edifiquei essa mensagem como edificando, eu titulei essa mensagem Edificando Nossa Família. Amém? Todos acharam? Me diz assim, Provérbios 24, versículo 3: E com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém? Vamos ler todos juntos? E com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência se afirma. Amém? Louvado o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, tem um fundo musical ali. Então, meus irmãos, nessa noite, podem sentar. Nós estamos na qual eu titulei essa mensagem Edificando a Nossa Família, né? Com a sabedoria se edifica a casa, ou seja, com a sabedoria se edifica uma casa, porque nós sabemos que não é fácil nos dias de hoje, igual a nossa irmã acabou que nos antecipou, que está nos visitando hoje, falava sobre os jovens, né? Quantas pessoas estão deixando de fazer a obra de Deus nos dias de hoje. Mas o que acontece é que nós estamos vivendo em um tempo de caos nas famílias, ou seja, um tempo de terremoto, uma turbulação, né, no meio das famílias, um descontrole que tem sido difícil hoje em dia se controlar uma família na casa do Senhor. Mas será que foi a Bíblia que mudou? Não, a palavra de Deus ela continua a mesma. Nós podemos ver que o mundo, a carne e o inimigo têm destruído muitos lares, mudando os princípios da palavra de Deus. Não sei se os irmãos, as irmãs têm ouvido falar da ideologia cristã, aonde eles estão querendo implantar essa ideologia que a pessoa nasce e com o tempo ela mesma escolhe o sexo que ela quer ser, né? Ou seja, mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher. Então são coisas que eles estão querendo implantar, mas que na palavra de Deus nós sabemos que ela condena tudo quanto são coisas abomináveis a Deus. Ainda que o homem possa tentar, mas a palavra de Deus ela não tem como mudar. Por isso que nós temos que estarmos firmes na palavra de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que o mundo está implantando hoje são todas as coisas contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. São muitos movimentos ativistas surgindo nos últimos dias, muitas seitas satânicas surgindo, tudo
de televisão, eu sempre afirmo uma coisa, irmãos, e eu falo com toda convicção, que eu não vejo a Rede Globo, porque se eu assistir a Rede Globo, eu estou mudando de lado, eu estou saindo da parte de Deus e entrando para a parte do adversário, porque nós sabemos que é uma emissora que praticamente já declarou guerra contra os evangélicos. Então o evangélico que assiste qualquer programa desse, ele está contra o próprio Deus. É difícil, mas se nós estivermos alicerçados ainda nos princípios da palavra de Deus, eu tenho certeza que nós vamos conseguir edificar a nossa casa, tanto a nossa casa material como a nossa família, quanto a nossa casa espiritual. Eu posso dizer isso, eu digo com muito orgulho, com muita alegria, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Tem muitas pessoas que leem esse versículo na igreja, citam esse versículo, mas na casa dele muitas vezes é só ele que serve ao Senhor. Então nós temos que prestar muita atenção nos versículos que nós citamos. E eu posso dizer que graças a Deus, meu filho aqui, meu outro filho mora em Itamonte também, serve ao Senhor lá, a minha esposa, a minha nora, a minha outra nora também. Então graças a Deus nós conseguimos edificar nossa casa, mas com os princípios da palavra de Deus. O versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Nada que é ruim, nada que é contra a palavra de Deus pode vir do Pai. É muito claro. Nós, quando conhecemos a palavra de Deus, eu sempre digo na igreja, é muito importante as pregações no domingo, os cultos no domingo, estarmos no primeiro dia da semana cultuando a Deus. Mas o que está acontecendo hoje com a queda dos cristãos, são cristãos que não estão procurando aprender a palavra de Deus. São poucas pessoas que vêm no estudo da palavra de Deus. E a Bíblia diz que o que liberta é a palavra. Se eu não tiver palavra, não souber palavra, como que eu vou me defender? Então nós temos que ter oração, sacrifício, jejum, mas temos que ter a palavra de Deus. Uma das únicas coisas que Davi diz num dos seus salmos é que escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Ele escondeu, porque com a palavra de Deus ele não pecaria contra Deus. E muitas das vezes nós pecamos porque não temos palavra. Então, hoje em dia, o povo não prioriza mais a palavra. Eu vejo muitas igrejas aí, é movimento o mês todo, mas você não vê dar um estudo bíblico. Antigamente, nos congressos, quando tinha os congressos, era congresso das irmãs, congresso do jovem, festividade das igrejas, todos os congressos, na parte da manhã, no domingo, era marcado um estudo bíblico. Cheguei a pegar esse tempo. Hoje não se vê mais isso. Hoje você estuda, você se interage na palavra, mas o povo hoje quer movimento. E movimento é uma coisa que é passageira. Movimento, você saiu da igreja, ele acaba. Mas um avivamento pela palavra de Deus, ele permanece. Quantos podem dizer amém nessa noite? Amém. Nós temos que ter avivamento pela palavra de Deus e não movimento. E o que acontece?
nós podemos ver que o mundo está completamente contradizendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o que Deus ajunta, o homem não separa. Nós vemos que quando Deus ajuda, o homem não separa. Mas hoje, muitas igrejas evangélicas estão aceitando casamentos parcialmente por contrato, ou seja, contrato de 6 meses, contrato de 1 ano. Se não deu certo durante 6 meses, está acabado. Mas a verdadeira igreja, ela não pode voltar para essas coisas, porque o que Deus une, Ele une para o resto da vida. Então a igreja não pode deixar os seus princípios. Em Marcos capítulo 10, versículo 9, nos diz assim: porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem. A Bíblia é muito clara, a Bíblia não deixa brecha para nada. O adversário, ele tenta de tudo quanto é jeito implantar tantas e tantas coisas, tentando implantar muitas coisas, tentando colocar dentro da igreja. Mas nós sabemos que quem conhece a palavra de Deus, ele está alicerçado naquilo que ele vive, naquilo que ele fala e naquilo que ele prega. Nós podemos ver que no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nos diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, meus irmãos, se nós queremos ter vida e vida em abundância, nós temos que estarmos preparados, nós temos que estarmos na casa do Senhor, nós temos que estarmos alicerçados na palavra de Deus. Amém. Para que nós possamos ter essa vida, para que nós possamos caminhar com Cristo. E sabemos que essa caminhada, muitas vezes ela é dolorosa, muitas vezes ela é ardosa, muitas vezes o Senhor nos testa, muitas vezes parece que a cruz está pesada, parece que eu não vou conseguir carregar essa cruz, mas é através dessa cruz que nós vamos chegar ao nosso destino final. É com essa cruz que nós vamos chegar naquele dia e vamos trocar por aquela coroa. É com essa cruz que naquele dia o Senhor vai dizer: vinde bendito de meu Pai, para que eu os tenha preparado desde a fundação do mundo. Mas é preciso que nós tomamos as nossas posições. Nós sabemos que nossa família, ela foi edificada por Deus. Irmãos, família é prioridade de Deus. É prioridade de Deus. Nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Quando fala criou a imagem de Deus, não quer dizer que nós somos iguais a Deus, porque nós não conhecemos a imagem de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que nós sentimos o seu toque, nós sentimos o seu poder, nós sentimos o seu agir. O nosso Deus é um Deus que se faz presente no nosso meio, um Deus vivo, um Deus que opera, um Deus que tem poder, mas é um Deus que não foi feito por mãos humanas. É um Deus que nós não temos como contemplar o seu rosto. Mas quando fala da imagem, é porque Deus já tinha cada um de nós na sua mente. Antes que Deus construísse o
Deus já tinha o homem na sua mente. E quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, aquilo que Eles já tinham projetado, e Deus faz o homem, cria a mulher. O versículo 28 diz assim: então Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui Deus manda que eles se multiplicassem, que eles enchessem a terra. Então nós sabemos que os princípios da palavra de Deus não tem como mudar. E para que se multiplicasse, para que enchesse a terra, o que Deus faz? Deus cria macho e fêmea. Deus cria Adão e cria Eva. Deus não criou dois Adão e nem duas Eva. Adão e Eva. Então não tem como fugir dos princípios da palavra de Deus. Mas para isso, o que acontece? Nós temos que estar fechado para o mal. A nossa casa tem que estar protegida. A nossa casa, tanto a nossa casa espiritual, que é a morada de Deus, quanto a nossa casa material, ela tem que estar fechada para resistir o mal. Nós temos que ter, para que nós possamos resistir, nós temos que ter a marca do Cordeiro. E qual que é essa marca do Cordeiro? É aquele sangue derramado ali na cruz. Aleluia, glória a Deus. Aquele sangue fala forte até hoje. Esse sangue tem muito poder. Nós podemos ver aqui Êxodo capítulo 12, versículo 21, quando Deus ordena a Moisés, e Deus diz a Moisés, clamou, pois, quando Deus manda que Moisés falasse ao povo de Israel, para que o povo se preparasse, porque a ira de Deus vinha, e aqueles que não estivessem preparados, eles iriam passar pela ira de Deus, porque Faraó brincou com Deus de tudo quanto foi jeito. Faraó impediu o povo de Deus de tudo quanto foi jeito, e Deus foi dando sua corda. Mas teve uma hora que Deus disse: agora basta, agora acabou. E muitas das vezes, irmão, nós podemos estar passando por alguns problemas, algumas situações, e achamos que não vai ter fim. Mas se nós estivermos alicerçados no sangue do Cordeiro, tem uma hora que Deus diz: agora chega, agora entrega a vitória que a minha serva tem pedido. Agora entrega, nessa noite, entrega o que meu servo tem pedido. Aleluia. Nessa noite, aleluia, é noite de bênção, é noite de graça. Eu tenho ouvido o clamor, eu tenho ouvido as orações. E nessa noite, eu ordeno, dê a bênção dele. Mas é preciso que nós estejamos com nossa casa protegida. Êxodo 12, 21, quando Deus mandou que Moisés falasse com o povo, versículo 21 diz assim: clamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: ide, tomai-vos cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ide, tomai cordeiros a toda a vossa família. Qual a diferença? Por que quando Deus manda que Moisés preparasse, Deus manda que Moisés tomasse o cordeiro?
qual que é o cordeiro? Deus mandou que ele pegasse os animais, cordeiro, os cordeiros. Que animais são cordeiros? Nós sabemos que cordeiro é ovelha. Mas por que deu o nome de cordeiro? Porque até um ano e 4 meses, preste bem atenção, toda ovelha, até 1 ano e 4 meses, ela não se fecunda, ela não reproduz, ela passa a ser ovelha a partir de 1 ano e 4 meses. Até antes dessa data, ela é considerada cordeira porque é pura, nunca teve nada. Então foi aonde Deus manda que Moisés clamou, pois Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: ide, tomai os vossos cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de sopo em bebedeiros no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a marca da porta e dos umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Eu pergunto nessa noite, nós vemos quantas pessoas que às vezes não conseguem controlar a sua família, e eu pergunto: será que na casa dele tem a marca do cordeiro? Será que dentro do meu coração tem a marca do cordeiro? Porque Deus diz para Moisés: olha, Moisés, a hora que o anjo destruidor, o anjo da morte passar, a casa que não tiver o sangue do cordeiro, todo o primogênito será morto, desde os animais até o homem. E nós vemos que foi nessa última praga do Egito, aonde o filho de Faraó foi morto. Nem o filho de Faraó escapou da ira de Deus. Por isso eu digo, irmãos, nessa noite, quem tem a marca do cordeiro, levante a tua mão e dê glória a Deus, aleluia. É a marca do cordeiro que nós temos que ter em nossas vidas. Nós temos que ser marcado pela marca do cordeiro. E quando nós temos a marca do cordeiro, seja na nossa casa material, com nossos filhos, esposa, ou seja dentro do nosso coração, nós temos que ter uma vida cheia de luz, uma vida diferente, uma vida transparente mediante a sociedade, transparente aonde quer que eu for, aonde quer que nós iremos, o povo tem que ver uma transparência, uma mudança. Por quê? Porque eu tenho a marca do cordeiro, e quando eu tenho a marca do cordeiro, eu sou diferente, nós somos diferentes, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 15, nos diz: nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do arqueiro, mas o velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Aonde estiver uma luz, ela ilumina toda a treva. Aonde estiver um servo de Deus, ele brilha em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer situação que ele estiver, seja no trabalho, seja onde for, porque a candeia,
a luz do Espírito Santo está acesa dentro do teu coração. Amém, igreja? Amém. E esse brilho do Espírito Santo que nós temos que ter. Versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Será que nós temos resplandecido as nossas luzes mediante os homens? Porque dizer que resplandece luz aqui dentro é fácil, dizer que é crente aqui dentro é fácil, anunciar o nome do Senhor aqui é fácil, dar a paz do Senhor aqui é fácil, mas eu quero ver você resplandecer a luz lá fora. É nós resplandecermos a luz, seja mediante a medicina. Nós não vamos discutir com a medicina em hipótese alguma, mas através da luz, daquilo que nós temos com nós, até a medicina mesmo, eles ficam encabulados com certas coisas que acontecem na vida de um crente. Aleluia. Esses tempos atrás, deve fazer uns 3 meses, tinha uma senhora de Midori, ela estava internada, a minha esposa estava como acompanhante. Ela não parava nada no estômago dela, não conseguia dormir, já fazia uns 2 anos. Os lábios dela estavam todos rachados, porque tudo que ela comia, ela punha para fora. E os médicos fizeram tudo quanto foi o tipo de exame, e chegaram para a família dela e disseram: olha, nós já fizemos tudo, nós não achamos nada para operar a sua mãe, nós não temos mais o que fazer, nós vamos mantendo ela aqui. Aí a minha esposa ali com ela falando, aí ela pediu para a minha esposa se eu poderia ir um dia lá, e pela graça de Deus eu fui. E quando eu cheguei naquela senhora, muitas pessoas não acreditam que nós vivemos em 2 dimensões, na material e na espiritual, e muitas vezes nós estamos sendo afetados pela espiritualidade. E a espiritualidade, quando nós somos afetados, quando nós estamos fracos espiritualmente, quando nós não alimentamos nossa alma, não damos comida, não damos alimento, não damos aquilo que ela precisa, ela também entra em fraqueza. E eu cheguei, tinha as pessoas curiosas ali para ver o que eu ia fazer. Eu pedi que todos saíssem do quarto, ficou somente eu e a minha esposa e uma que se diz ser crente, se diz ser, ficou para ver. E ali eu fiz um trabalho de libertação com aquela senhora dentro do quarto do hospital onde ela estava. Ela estava no quarto particular, fechamos a porta, fiz aquele trabalho, aquela oração. Quando foi à noite, aquela senhora dormiu a noite inteira. Aleluia! Quando passou 2 dias, os lábios dela secaram tudo. Ela disse para minha esposa: há 2 anos que eu não consigo dormir. Quando foi no 2º dia, os médicos vieram com a alta para ela. Quando passou 1 mês e meio, ela ligou para a nossa casa. Ela mora em outra cidade. Ela agradecendo, porque ela disse que até hoje ela dorme todas as noites. Glória a Jesus. Então este é o poder do nosso Deus fiel, Deus. É esse Deus que nós servimos. Aleluia. Aonde a medicina não chega, aonde o médico não consegue tocar, é nessa hora que Deus toca. E nessa noite Deus quer tocar em você também. Deus quer tocar na igreja, aleluia. Mas para isso nós temos que deixar resplandecer a luz. E quando resplandece a luz, nós temos também que deixar resplandecer uma alegria. Tem crente que você encontra com ele, é a mesma coisa de uma
Esse maracujá, quando fica maduro, você encontra com uma cara que você olha dá até medo. Tem dia que você encontra e ele vem te dar paz, conversa. Tem dia que passa perto de você diferente. Irmãos, nós temos que ser o que nós somos constantemente. Nós não podemos ter dupla face. Nós temos que viver o Evangelho de Cristo. Nós temos que mostrar aquilo que Cristo fez em nós. Ainda que estejamos com problema, mas nós sabemos que dentro de nós tem que gerar uma paz. Ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que a situação esteja difícil, ainda que para mim está difícil, ainda que parece que complicou, mas eu quero dizer, dentro de nós tem que haver uma paz. Prepare, irmãos, a paz do Espírito Santo. No Salmo 128, versículo 1, diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Esses são aqueles que temem ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus não tem como mudar, irmãos. É bem clara. Ela fala, não tem como. A mulher será como uma videira frutífera. Só a mulher que pode frutificar. Não tem como a ideologia cristã querer entrar nessa parte, porque nós sabemos que o que Deus fez não tem como mudar. E os filhos sobre a mesa, isso são aqueles que servem a Deus de coração. E temos que ter um lugar da palavra de Deus. Tem que ser um lugar aonde a palavra de Deus é implantada. O lar que a palavra de Deus não é implantada é um lar que está sobre areia, qualquer vendaval leva. É muitos filhos desviados fora da igreja, é esposo fora. Por quê? Porque não tem palavra. Nós podemos ver que desde o princípio as leis que Deus ordenava em Deuteronômio capítulo 6 versículo 6 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te, falando da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Será que nós temos falado da palavra de Deus dentro do nosso lar? Hoje tem muito jovem na internet, no YouTube, dizendo que querer ser missionário, querer ser isso, mas não conseguiu ganhar um da sua família, não conseguiu colocar um da sua casa dentro da igreja. Primeiramente, irmãos, nós temos que limpar o nosso quintal para depois querer limpar o quintal do vizinho. Muitas vezes o nosso quintal está sujo e nós estamos querendo limpar o quintal do outro. Nós já estamos encerrando. Outra coisa, tem que ser um lugar de testemunho, um lugar de oração. A casa da pessoa evangélica tem que ser uma casa que ela está pronta a receber qualquer pessoa, qualquer homem. Tem casa que quando aperta a campainha, é um tal de corre para mudar uma coisa, para mudar outra, para botar um
uma música que está tocando para mudar tanta coisa. Não adianta fazer isso perante o homem. Deus está vendo tudo. Se eu não posso mudar mediante Deus, então de nada adianta mudar perante o homem. Mas nós temos que ser sinceros naquilo que nós fazemos, naquilo que nós testemunhamos. Encerrando, Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos pode dizer amém nessa noite? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos estar orando. Você que tem um ente querido, que nesse momento você não sabe aonde ele está, um ente querido, filho ou filha, neto, não sei, que esteja precisando de estar na casa do Senhor, e você não entende o porquê. Nós vamos estar orando. A minha esposa vai estar cantando a Deus, vai estar louvando a Deus com hino, e nesse momento que ela vai estar louvando, leve o seu pensamento aonde você mais precisa, naquele lugar que você sabe que aquela pessoa está precisando, aquela pessoa está precisando de um conserto, aquela pessoa que está precisando de uma nova vida, de uma mudança, de uma transformação. Aquela mulher cananeia, ela encontra com Jesus. Não vou entrar em detalhe por causa da hora. Depois dela contar a história tudo, depois de toda a humilhação, Jesus silencia mediante ela, mas ela fica ali. Jesus depois diz: vai, a tua filha está curada. Com uma palavra, a filha dela foi curada na casa dela. E nessa noite, através da nossa fé, nós podemos atingir aquela pessoa que nós queremos. Amém? Pode soltar o hino.